Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 10. Religião. Há quem critique a religião e até diga que grandes males da humanidade decorrem da sua existência. Será preciso delimitar o seu significado para que a saibamos boa ou ruim? A busca do homem por seu Criador atravessa os milênios e reflete também equívocos, descaminhos, até mesmo crueldades. Porém, será possível conceber o homem sem religião? Contrários. Richard Dawkins, proeminente cientista, escritor e palestrante contemporâneo, defensor do ateísmo, manifesta-se. Existe uma tentação de argumentar que, embora Deus possa não ser necessário para explicar a evolução da ordem complexa, uma vez que o universo, com suas leis fundamentais da física, tenha começado, nós necessitamos de um Deus para explicar a origem de todas as coisas. Essa ideia não deixa Deus com muito o que fazer, apenas iniciar o Big Bang. Então sentar e esperar por tudo acontecer. Por definição, explicações construídas de premissas simples são mais plausíveis e mais satisfatórias do que explicações que têm que postular começos estatisticamente improváveis e complexos. Você não pode conseguir algo mais complexo do que um Deus todo-poderoso. Recordamos a frase de Voltaire: um pouco de filosofia inclina o homem ao ateísmo. Profunda filosofia faz retornar o homem à religião. Compreensão. O que eu não compreendo, refuto como falso. Se não compreendo Deus, ele não existe. Assim é que muitos e muitos transitam pelo mundo. Mas a grande maioria dos homens possuem a crença em um Deus Criador, uma força superior que tudo rege e governa, e é esta parcela da humanidade que, ao longo dos séculos, tem vivenciado a religião. Assim, sem nenhuma pretensão de definir o que seja religião, é preciso que a delimitemos como algo dos homens e não confundi-la com Deus. Deus e religião não são sinônimos. A religião é, acima de tudo, uma busca do homem por Deus. Caminhemos então com Emmanuel neste tema tão rico que ele nos propõe. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se substanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Sentimentos. Somos o que sentimos, já dizem os grandes pensadores. E é justamente isto que Emmanuel está a afirmar. Eis que do nosso sentir, coração, nasce o desejo, que vira um pensamento e se revela em palavras, ações e posturas de nossa vida diária. Neste primeiro pulso, o sentir, encontra-se então a religião, como uma força que alarga os potenciais do sentimento. O que isto quer dizer? De que forma a religião atua em nosso sentir? Recordemos o grande poeta Drummond de Andrade, que nos diz: porque eu sou do tamanho daquilo que sinto, que vejo e que faço, não do tamanho que as pessoas me enxergam. Continuemos com a lição em busca deste entendimento. Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição
de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. Eis então uma chave que coloca-se nesta porta que alarga os potenciais do sentimento, a religião. A chave é a fé. É por acreditarmos em algo e em alguém que levantamos-nos todos os dias com um pouco de esperança. Ou como nos explicam os Espíritos. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E a base da regeneração. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes, levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Allan Kardec, capítulo 1, item 7, livro A Gênese. Uma outra frase de Allan Kardec sobre a fé. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Sigamos um pouco mais com o livro Roteiro. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. Dos nossos antepassados invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios, de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência, por intermédio da experimentação incessante. Mas não é somente a razão o fruto de nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento, ou a luz espiritual com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Passo a passo. Pensemos que uma longa caminhada requer passos e mais passos. Assim, também em nossa trajetória evolutiva, cada conquista pessoal, cada virtude adquirida é um passo a mais. Mas as virtudes não são apenas produto da razão ou do intelecto. Nossos sentimentos estão na base de todo este processo. E Emmanuel, no esforço de nos auxiliar a compreender este processo evolutivo, este passo do nosso roteiro, nos diz que a religião é como uma fábrica invisível que tem em sua linha de produção o caráter e o sentimento. Com base nestes pensamentos de Emmanuel, podemos então avançar um pouco mais no real significado da religião em nossas vidas. Eis que o aproximamos dos sentimentos e não de um lugar, como os templos e locais de oração, ou uma atitude, como os rituais e dogmas. O que se busca compreender é o sentimento religioso. É este que impulsiona a humanidade. A base das civilizações. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. A experiência fracassaria. É ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa,
que deverá inspirar a formação do caráter e do instinto da família, e não ao sectarismo do círculo estreito das igrejas terrestres, que costumam envenenar, aí no mundo, o ambiente das escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade de pensamento. Falo do lar e do mundo íntimo dos corações. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então irmanadas. Emmanuel, do livro Emmanuel. Sigamos com a lição. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana como quem aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem, contudo, abrigam impulsos de crueldade. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo, ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através de melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Evolução. Percebe-se que há uma gradação no caminho evolutivo e que, não obstante o avanço intelectual, o homem ainda vibra em faixas densas, eis que ainda não desenvolveu o seu psiquismo de forma saudável, pautado no bem e no amor. Sobre este tema, André Luiz nos auxilia no livro Evolução em Dois Mundos. Até a época recuada do Paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiam-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, e investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento de seu corpo espiritual. Aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclavam a violência e a brutalidade, foram debitados à conta de evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Espicaça-lhe então a curiosidade construtiva. Faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores dos espíritos que lhe consubstanciam o patrimônio de revelações dos céus, através dos tempos. Era necessário satisfazer ao acrisolamento do seu veículo sutil, na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar-lhe os princípios para que, além do augusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina. E a atividade religiosa nasceu por instinto mundial de higiene da alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica,
de vez que pela própria perspiração exterioriza os produtos que elabora na usina mental, em forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. Evolução em dois mundos. Sigamos com Emmanuel em mais um trecho da lição. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou seu apostolado, ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Dela procedem os mananciais da fraternidade realmente sentida. E embora as formas inferiores da religião na antiguidade, muitas vezes incentivando a perseguição e a morte, em sacrifícios e flagelações deploráveis, e apesar das lutas de separação e incompreensão que dividem os templos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. Escola soberana. Pergunta-se então qual o papel da religião na sociedade. E ao olharmos o texto do livro roteiro, temos a resposta, ou seja, a escola soberana de formação moral do povo. Durante muito tempo fazia-se isso ou aquilo, porque o padre assim ordenara. Até hoje, percebe-se esse costume transcendendo as barreiras do catolicismo e adentrando nas casas espíritas, onde escutamos que o médium disse para que se fizesse isso ou aquilo. Conselhos bons são sempre úteis, vindo do padre ou de algum espírito amigo. Não obstante, é importante que tenhamos as rédeas de nossa vida em mãos, buscando usar nossas ferramentas do intelecto e do sentimento para buscar as soluções que necessitamos ante os inúmeros desafios que se apresentam todos os dias. Ter religião e ser religioso. O filósofo Dewey faz uma distinção entre ter uma religião e ser religioso. Para ele, ter uma religião é pertencer a uma igreja e obedecer aos dogmas por ela impostos. Ser religioso é encaminhar o pensamento para os aspectos cósmicos da vida, ou seja, para a humildade, a simplicidade e o amor ao próximo. A parábola do bom samaritano, pronunciada por Jesus, é um bom exemplo. Nela, Jesus retrata o samaritano, considerado herege, fazendo o que os conhecedores da lei e da religião deveriam fazer e não faziam. É o Espiritismo uma religião? Prende-se ao sentimento religioso? É uma manifestação fortuita? Tornar-se-á uma crença comum? Será uma religião universal? Eis algumas perguntas valiosas em nossa reflexão sobre religião. Muita tinta se gastou para afirmar ou negar que o Espiritismo seja uma religião. De acordo com Allan Kardec, o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Reformará a legislação, retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo. Kardec, Obras Póstumas, trecho do estudo de Sérgio Biagi Gregório sobre o papel da religião. Finaliza Emmanuel. A ciência construirá para o homem o clima do conforto,
e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta, mas somente a fé, com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão universal. Religião é algo bom ou ruim? E mesmo aos que se ampararam na ciência como um alicerce para seu pensar e agir, eis que também ela atribui à religião um papel essencial na vida humana, como nos conta Jonathan Rosenblum em um estudo divulgado. Eis um fato interessante. A cidade de Bnei Brak, a mais religiosa de Israel, tem a mais alta expectativa de vida do país. 81 anos para mulheres e 77,4 para homens. O que torna este dado ainda mais curioso é que Bnei Brak é a cidade mais pobre de Israel, contrariando a correlação esperada entre nível de riqueza e longevidade. Mais ainda, o número de fumantes entre o público masculino é alto, e uma simples olhadela pelas ruas da cidade demonstra que as novidades sobre os benefícios de uma dieta de baixa caloria e exercícios físicos ainda não atingiu a maioria de seus habitantes. Um crescente número de evidências científicas sugere que a chave para a longevidade dos residentes de Bnei Brak é a sua religiosidade. Dos 300 estudos científicos realizados até hoje sobre a relação entre crença religiosa e saúde, 225 revelam uma correlação positiva. Vários estudos demonstram que a fé religiosa e o comparecimento regular aos serviços religiosos estão associados à redução no número de visitas ao médico, baixa incidência de certos tipos de câncer e doenças do coração, e taxas menores de mortalidade pós-operatória e recuperações mais rápidas. O informativo de Harvard Health Newsletter recentemente dedicou uma edição completa ao impacto da religiosidade sobre a saúde. Cursos sobre cura e espiritualidade estão proliferando nas escolas de medicina americanas. Embora nenhum dos estudos realizados até agora pôde estabelecer uma relação, uma ligação tipo causa-efeito entre crença religiosa e melhoria de saúde, as correlações demonstradas já são suficientes para dar o que pensar. Um estudo realizado na Universidade Duke demonstrou que aqueles que comparecem aos serviços religiosos uma vez por semana têm cerca de 50% menos chance de apresentar altos níveis sanguíneos de interleukin 6, substância associada a alguns tipos de câncer e doenças coronárias. Um estudo realizado em 1995 pela Dartmouth Medical School, com 232 pacientes recuperando-se de cirurgias cardíacas, descobriu que nenhum dos 37 pacientes que descreveram como profundamente religiosos faleceu nos primeiros 6 meses, enquanto 21 dos demais morreram. Aqueles que receberam forte apoio comunitário, reforçado por sua crença religiosa, tiveram 14 vezes mais chances de sobreviver do que os que não tiveram todo este apoio. Uma pesquisa realizada na Califórnia durante 28 anos e publicada em 97 revelou que aqueles que frequentavam serviços religiosos semanalmente tinham uma taxa de mortalidade 33% inferior aos demais pesquisados. Os judeus ortodoxos rezam 3 vezes diariamente e as mulheres ortodoxas pelo menos uma vez ao dia. Mesmo quando uma forte estrutura comunitária é mantida a postos, a crença religiosa parece ter seu efeito salutar
independentemente. Senhor, tanto quanto nos seja possível receber, concede-nos mais trabalho para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos nós diante de Ti, a fim de que esteja mais em nós, hoje e sempre. Assim seja. Bezerra de Menezes. Até o próximo estudo.